Questionamentos jurídicos sobre os áudios das conversas de executivos da JBS Friboi na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Pedro Estevam Serrano, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. E, considerando o volume dos fatos e a gravidade deles, eu nem sei por onde começar. Então, a minha opção não é ainda sobre essas gravações que escandalizaram e estão escandalizando o país, mas os fatos que envolvem o ex-presidente Lula. Desde a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, envolvendo a pessoa do ex-presidente, a ex-presidente Dilma Rousseff e cúpula do PT, tanto o ex-ministro Palocci como o Guido Mantega, aquela primeira, vamos falar investida, ação de Rodrigo Janot em relação à cúpula do governo brasileiro nos tempos de Lula e Dilma. Bom, em seguida, Rodrigo Janot também investiu sobre a ex-presidente Dilma, Lula, Aloysio Mercadante, com novas denúncias. E hoje, na audiência com o juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Antônio Palocci faz declarações que o jornal da Gazeta há pouco mostrou, em que ele confirma que Lula sabia de tudo, daquelas negociações com a Odebrecht, fala em cifras muito altas, 200 milhões negociados para serem pagos em tantos anos, inclusive dinheiro para a compra do tal terreno para o Instituto Lula, ou seja, tudo que vem sendo negado sistematicamente. A pergunta inicial do ponto de vista jurídico, o quanto tudo isso complica de fato a situação do ex-presidente Lula, que reitera que o que está acontecendo com ele, com todas essas denúncias, é pura perseguição política. Olha, é insuficiente para a gente fazer uma análise mais consistente, verificar isso que nós vimos hoje nas TVs. A população tem que ir se educando na democracia e entender que esse espetáculo, essa edição de notícias, isso é feito para ter audiência e não necessariamente retratar o que houve. Não, mas tudo isso aconteceu, eu estou falando de fatos, né, professor? Não, claro, mas o fato não está apresentado inteiramente, eu não sei as provas que o Palocci tem. Não foi apresentado por nenhuma matéria quais provas ele apresentou. Portanto, o que houve é um depoimento de um homem submetido, segundo a ONU, a uma prisão medieval. Não tenho como te apresentar aqui, mas a criminologia tem alguns truísmos, alguns conceitos. Um deles é que a pessoa submetida à tortura ou um depoimento não livre, a probabilidade de mentira ou erro é muito maior do que a probabilidade de acerto ou verdade. Não quer dizer que ele tenha mentido, eu não sei. Mas o que é importante, a lei brasileira estipula, por conta disso, claramente, a delação não vale nada. Tanto que foi um depoimento prestado sem garantia da verdade. Ele não prestou compromisso com a verdade. Nós vamos ter que analisar, vamos dizer, as provas que ele apresenta. A função da delação não é ficar falando na audiência. A função é apresentar provas. Nós precisamos esperar para ver o desenrolar tanto das denúncias de Janot, como dessas declarações hoje do ex-ministro Palocci. Temos que esperar, aguardar um pouco. É pouco tempo para poder avaliar. Nos desdobramentos, o que é apresentado como prova consistente. Isso, muito bem. Agora, a questão, para encerrar esse assunto Lula, ele vai ser julgado em segunda instância, já foi condenado em primeira instância. Tudo isso, de alguma forma, pode agravar, comprometer a situação do ex-presidente no julgamento em segunda instância? Se o tribunal agir da forma como deve agir, ou seja, como um aplicador da lei da normatividade, não como um agente político inovador, não pode haver interferência, porque são dois processos absolutamente diferentes, onde se julgam casos diferentes. Vamos dizer, o processo de comunicação pública, ele não é o processo judicial. O processo judicial tem suas regras próprias, portanto, o que vai ser julgado pelo tribunal é um caso diferente, é outro caso, não esse que foi tratado hoje. Ok. Bom, agora sobre os áudios divulgados, as tais gravações de Joesley Batista com o executivo dele, eu queria perguntar inicialmente ao senhor se o conteúdo daqueles áudios comprometem gravemente Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República.
Olha, o que eu ouvi, eu não ouvi tudo. 4 horas realmente, eu não sou advogado no caso, não tenho tanto interesse em ouvir, mas ouvi uma boa parte. Eu creio que o Supremo não. O Supremo há um papo furado, vamos dizer assim, a respeito dos ministros, há um planejamento deles de tentar seduzir o ex-ministro da Justiça para supostamente ingressar numa atividade de convencimento dos ministros, para daí demonstrar uma ilicitude, mas o ministro da Justiça recusa, quer dizer, Sim. ou seja, não há comprometimento. Não há comprometimento, então realmente eu acho que houve um certo exagero na apresentação do problema no começo, quando falaram de envolvimento de pessoas do Supremo. Não há, é um bate-papo entre pessoas que estão bebendo. E o Procurador-Geral da República, o fato de um auxiliar dele, o tal Marcelo Miller, ter, conforme as gravações dizem, atuado enquanto estava na Procuradoria, favorecendo a elaboração daquelas delações que concederam, né, benefícios tão generosos para os irmãos Batista. Isso compromete o Procurador-Geral? Um auxiliar tão próximo dele, está atuando como atuou? Ele fica sob suspeita de cumplicidade ou, no mínimo, recai sobre ele ineficiência e incompetência na falta de controle da própria equipe? Ele deve ser investigado? Olha, vai ter que haver uma investigação sobre o fato, é certo, porque aí, vamos dizer, é o momento mais delicado da gravação, onde são falados não só o nome desse Marcelo e do Procurador-Geral, como outros procuradores. É evidente que vai ter que ser feita uma apuração, né? O caminho que vai ter essa delação é que é difícil, vai depender dessa apuração, porque se nós tivermos, vamos dizer, não comprovação do envolvimento de ninguém, nenhuma prática ilícita, tal, que não, vamos dizer, se demonstrar que não houve orientação enquanto no cargo, coisas do gênero, realmente o que pode haver aí é o que o procurador está propondo agora. O procurador já está propondo, ou seja, uma rescisão da delação aproveitando essas provas. Anular, é isso? Anular a delação? Não, é rescisão. O que quer dizer rescisão? A diferença qual é de anular? Ele retira os benefícios do réu, mas mantém-se as provas. Agora, se demonstrar isso que você falou, se isso que você falou ficar muito claro, é nulo toda delação e todas as provas, porque o direito tem uma regra que está estabelecida explicitamente na nossa Constituição, que as provas obtidas de forma ilícita são nulas. E aí a gente chama de teoria, os advogados, teoria dos frutos da árvore envenenada. Se o mecanismo inicial de obtenção de prova é nulo toda a sequência. Ou seja, toda a investigação é nula. O ministro Fachin ou o Procurador-Geral? Não, isto vai depender do desenvolvimento da apuração. E mesmo que o procurador conclua que deve se aproveitar as provas e que deva haver só uma rescisão, o advogado de defesa pode levantar isso em juízo e, no fim, quem vai decidir é o judiciário. Certo. E eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos, professor. Muito obrigado. Uma boa noite, obrigado. Muito obrigado.